filosofia é uma área do conhecimento humano que, por razões históricas, reservou para si um questionamento profundo sobre o sentido da vida, sobre os valores morais, sobre a análise do poder, sobre a relação do homem com a natureza. Então a filosofia é uma das áreas do conhecimento que mais curiosidades pode condensar. Só que também a filosofia foi engessada por uma concepção de serva da teologia, de serva ou crítica das ciências. Então se achava que a filosofia não teria nada a acrescentar ao mundo empírico, às condições objetivas. Então hoje a filosofia tem que deixar essas suas roupas históricas, né? O Belchior diz: o passado é uma roupa que não nos serve mais. Ela tem que vestir uma roupa hoje que é original dela, ensinar as crianças e os jovens a fazer boas perguntas. Porque se forem bons perguntadores, eles vão encontrar fontes e vão encontrar boas e suficientes respostas. Então a filosofia não pode ser dogmática, não pode ser uma biografia de filósofo penduradinho, uma fila imaginária, né? E não pode ser datas ou a representação estreita desse processo. Eu levei um dia um professor que tinha um neto na escola que eu era coordenador, chamado César Lattes, para falar nas minhas aulas de filosofia. E eu falei: professor César Lattes, diga para os meus meninos, dava aula no ensino fundamental, o que é filosofia, o que é ciência, o que é pesquisa. Ele falou assim: professor César, filosofia, ciência e pesquisa é transformar a curiosidade diletante da vida em curiosidade metódica, organizada. É você... Eu até posso ensinar as pessoas a organizar a curiosidade, mas criar a curiosidade é coisa de família, de pai, de tio, de escola e de alguns professores que ensinam as pessoas a perguntar bem sobre a vida. Então eu vou definir de que a filosofia tem importância. Por quê? Porque ela condensa a reflexão sobre os problemas maiores da vida, sobre os problemas de quem sou eu, o que é o mundo, qual é a função, digamos, da ciência no mundo para fazer a felicidade. Então, só pode recuperar a importância da filosofia uma sociedade que cultivar a vida, as crianças, a existência de maneira inovadora e original como o Brasil. Filosofar é perguntar sobre a vida, não é tanto responder. Eu penso que nós, filósofos, eu sou formado em filosofia, eu descobri que eu sabia um pouco de filosofia, depois eu fiz um curso de história, mas eu não entendia de criança e adolescente. E eu sempre imaginava a criança e adolescente aquela visão estereotipada, rotulada. Então eu tive que fazer pedagogia para conhecer o que é que a criança pensa, como é que ela pensa. Uma criança de 7 anos de idade, ela tem algumas necessidades e tem algumas qualidades de abstração, mas ainda não é uma abstração hipotético-dedutiva que ela vai ter com 20 anos. Então a filosofia tem que deixar de ser aquele discurso extremamente dogmático, autoritário, para ser uma coisa gostosa, uma palavra, um poema. Eu dava uma aula com os meus adolescentes que começava com uma frase: prefiro viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E esse filósofo chamava Raul Seixas. E eu fazia, numa frase do Raul Seixas, que era para a época um cantor atual, uma aula com os adolescentes. E eles entendiam a mensagem de que eu precisaria com isso. Então, cada vez que um professor ousa pedagogicamente, não ache que a filosofia tem que se revestir com as mesmas metodologias da matemática, né, dogmática ou da descrição histórica, do jeito que ela foi feita em nós. A filosofia tem que ser um espaço de criatividade, de cultura da capacidade de perguntar e de sistematizar o que se pergunta. Transformar a curiosidade diletante em curiosidade metódica. Eu acho assim, perguntar sobre o cotidiano, todo dia, recuperar quem sou eu através dos laços familiares, a história de família, reconstruir o sentido, digamos, de uma sociedade, a história da cidade, por que a rua tem tal nome, em que
que rua você mora, quem era esse? Começar a exaustão, a fazer com que as crianças e adolescentes perguntem e você dá alguns caminhos para que eles vão buscar as respostas. Depois que eles forem picados pela capacidade de perguntar e tiverem sensíveis professores que vão mostrar as fontes, eles já são filósofos e eles vão fazer disso a vida inteira.